Então hoje a gente vai falar sobre fontes renováveis de energia e tipos de usinas. Antes da gente falar de usina, né, qualquer tipo de usina, a gente precisa ter em mente o que é uma fonte renovável e uma não renovável de energia, para a gente poder entender qual o impacto de cada usina e quais as vantagens e desvantagens de cada usina. Uma fonte não renovável é uma fonte que se esgota ao longo do tempo, tá? A gente não consegue reaproveitar ela de alguma forma. Não dá para reaproveitar nenhuma 100%, tá? Mas as não renováveis, elas são limitadas. Quando a matéria-prima que origina elas acabar, terminou. É o caso do carvão, do gás natural, do petróleo, né? E todos os derivados do petróleo e os combustíveis nucleares. As fontes renováveis são as fontes que a gente tem de forma infinita, a gente sempre consegue reaproveitar de alguma forma. Então, são exemplos as hidrelétricas, energia eólica, energia solar, energia maremotriz, que eu vou explicar o que é, tá? É a energia que vem das ondas do mar, da maré, e a geotérmica, que é o calor que a Terra gera. Você vai falar para mim, mas hidrelétrica, mas a água acaba. Então, a água acaba porque a gente consome ela, mas a produção de energia a partir do movimento da água, ele é infinito, né? Porque você tem o processo e depois você consegue reaproveitar quase todo o volume de água e refazer, tá? Então, a gente tem que ter isso bem separado, né? Tipo, ela é renovável enquanto a produção de energia, mas se a gente esgotar a água do mundo desperdiçando, é óbvio que não vai ter para gerar energia elétrica, ok? No exemplo da água. A gente tem vários tipos de usinas que para produzir energia, mas as principais são a hidrelétrica, a termoelétrica, a maremotriz, a solar e a eólica. E aí a gente vai ter vídeos agora sobre todas elas, começando pela hidrelétrica. Vou separar em 3 vídeos, porque senão vai ficar muito longo, ok? Então, acompanhe. Então, vamos falar de hidrelétrica, né? Hidrelétrica, pra gente que é brasileiro, é super comum. Eu achava, quando eu tava na escola, que o mundo inteiro usava hidrelétrica e não é bem assim. 60% mais ou menos da energia elétrica gerada no Brasil vem de hidrelétrica, mas 20% só do mundo utiliza ela como uma fonte de energia para a produção de energia elétrica. A gente já vai entender por que ela não é tão amplamente usada no resto do mundo, mas é muito usada no Brasil, tá? O funcionamento da hidrelétrica ele é baseado na conversão de energia potencial em energia elétrica. Então, eu tenho um esquema aqui, tá, do funcionamento de uma usina hidrelétrica. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma usina hidrelétrica, um esquema, né? Então, aqui a gente tem, cadê meu mouse? Achei. Reservatório, tá? O canal, duto, casa de força e gerador, turbina, o rio e as linhas de distribuição de energia. Como que funciona? O reservatório, ele tá num nível mais alto do que o duto, que a turbina e o gerador, tá? Então, como ele tá mais suspenso, ele tem energia potencial acumulada. Lembrando que energia potencial é a energia que um corpo tem quando está suspenso, de certa forma, tá? Quando o canal abre, essa água que está aqui suspensa, ela desce com bastante força, passa pelo duto, gira a turbina, por sua vez, gira o mecanismo dentro do gerador, e pelo princípio de Faraday, isso gera corrente elétrica e vai para a distribuição de energia. Depois que ela passa, que a água passa aqui na turbina, ela volta para o rio. Quanto mais alto tiver esse reservatório, né, mais potência você vai ter, porque ele vai ter mais energia potencial acumulada. Consequentemente, essa água vai descer com mais força, vai passar pelo duto mais rápido, essa turbina vai girar mais rápido e esse gerador vai gerar mais energia elétrica. Esse reservatório, ele é chamado também de barragem, tá? Para que você tenha uma boa queda d'água para gerar energia elétrica, a barragem tem que estar mais ou menos, ela tem mais ou menos 120 metros de altura, tá? No caso de Itaipu, que é a maior que a gente tem no mundo, ela não é a maior, ela é a segunda maior, eu acho. Ela tem 196 metros de altura, a barragem, ok?
Então, a usina de Itaipu, ela era a maior usina do mundo até 2003, quando surgiu a de Três Gargantas na China, tá? Ela fica localizada em cima da bacia hidrográfica do Rio da Prata e ela é abastecida pelo Rio Paraná, tá? A Itaipu, ela é uma colaboração entre o Brasil e o Paraguai, e o Paraguai fica com a maior parte de energia produzida por ela. Qual que é o maior problema de uma usina hidrelétrica? Quando entra o tempo de seca, o reservatório abaixa, a barragem abaixa, porque não choveu para repor a água ali, porque a gente bebeu água, tá? E ela evaporou e por aí vai. Então, o nível da barragem abaixa. Se o nível abaixa, a energia potencial acumulada fica menor. Então, a energia que vai ser gerada pela queda d'água vai ser menor. Então, o rendimento dela, da usina hidrelétrica, cai. Lá entre 2001 e 2002, a gente teve uma crise energética maldita no Brasil, tá? Ocasionada por um tempo de seca muito forte. Então, a gente teve um período de seca muito grande. As barragens desceram a níveis muito críticos. E aí, o que aconteceu? O Brasil, ele não tinha a matriz energética bem distribuída. O que é a matriz energética? A matriz energética, ela é o conjunto de todas as fontes de energia que você tem para uma determinada coisa no país, tá? Então, o Brasil, até entre 2001 e 2002, ele era extremamente dependente de hidrelétricas. Por quê? O Brasil, ele é um país muito irrigado. A gente está em cima do aquífero Guarani, a gente tem inúmeros rios, então construir hidrelétrica aqui é muito bom, tá? Só que a gente não pode ficar só com um tipo de usina. E o Brasil, ele não tinha, obviamente, só hidrelétrica, mas era muito expressivo. E aí secou. As pessoas também, né? O que aconteceu? Na verdade, foi meio que acumulando. A seca foi a gota d'água, porque o negócio já vinha meio balangando. Então, da década de 70 pra frente, as pessoas vieram pra cidade, mudou o comportamento, né? No sítio, às vezes não tinha energia elétrica, e aí na cidade tem. Então, aumentou o consumo de energia elétrica da população. Então, precisou distribuir mais. E veio vindo uma série, todas essas coisas, a gente começou a ter mais conforto. O que é ter mais conforto? Tá? Então eu consegui ter acesso a mais coisas que consomem energia elétrica quanto eu tinha antes. Por exemplo, televisão, ferro de passar, isso tudo vamos dizer assim, conforto, né? São itens que consomem energia elétrica. Então o negócio já vinha apertado ali. 2001, 2002 foi a gota d'água, a gente teve apagão, tinha racionamento de energia, tá? Então, e passava, horas sem energia. De 2001 para 2002, daí para frente, o Brasil acordou e falou assim, olha, nós temos que diversificar as nossas fontes de energia. E aí o Brasil investiu em outras fontes de energia, tá? Então ele diversificou a matriz energética, tá? Na matriz energética atual, essa eu preciso pegar uma cola, tá? 65% é hidráulico da energia gerada. 7% é solar e eólica, 4% é carvão e 3% é nuclear e 8,2% é biomassa. Antes disso, se eu não me engano, em 2001, 2002, acho que era na casa de 80% da energia produzida no Brasil era só hidráulica. A gente tem que entender também que não é porque uma usina ela é renovável que ela é limpa ou isenta de impacto ambiental. Não existe usina isenta de impactos ambientais. Todas as usinas geram impacto maior e menor escala, mas geram, tá? No caso da hidrelétrica, o que acontece? Para formar a barragem, né, para formar o reservatório, você precisa fazer um desvio no curso do rio e alagar uma região, é onde a gente fala represa, tá? Então, quando a gente tem uma represa, é um lago artificial. O primeiro problema é que você está afetando o curso natural do rio, tá? Se isso não for feito de maneira adequada, você vai ter problema. O segundo problema é que esse alagar, né, você tem que desmatar uma área muito grande, tá? Você não vai conseguir alagar um lugar descampado. Então, toda a flora daquele lugar é destruída, porque você tem que cortar e se virar. Aí você vai alagar com os bichos lá dentro? Você não vai alagar com os bichos lá dentro, né? Você não vai jogar água lá com os bichinhos. Você não vai conseguir catar todos os bichinhos de uma determinada região para conseguir tirar fora, né? Então, você tem perda da vida animal também. Um outro problema,
reinserir esses bichinhos no mundo, né? Você não vai, por exemplo, você tira um bicho que só tem naquele lugar que você vai alagar e você põe ele em outro lugar, ele não tem predador natural, ele destrói a fauna daquele lugar. Outro problema, quando você alaga, tá? Você, tipo, até o que cortei a árvore. O chão vai ficar sujo, né? Por assim dizer, vai sobrar folha, vai sobrar galho. Ao longo do tempo, depois que alaga, isso aí pode oxidar e a água ficar ácida. E aí a água, o que acontece? A água do reservatório fica ácida e a hora que ela passa pela turbina e volta para o rio, essa água volta ácida para o rio. E aí ela desequilibra o pH do rio e aí ela prejudica toda a fauna e flora também do rio. Um outro problema é que quando você vai alagar, pode acontecer de você ter que alagar uma região onde vive gente, tá? Que é o que aconteceu com a usina de Xingu. A usina de Xingu, ela fica em Belo Monte. E essa usina, ela tem milhares de problemas, tá? Ela tem desde problemas de estrutura, ela não gera, ela é mais cara do que ela gera energia, um negócio mais ou menos assim, tá? Qual foi o principal problema da usina de Belo Monte? Ela adentrou terras indígenas, então quando ela foi construída, e para ser construída, ela sofreu muitos atrasos nas obras, porque os índios evidentemente não queriam ceder as terras deles para fazerem, para construírem usina. E também porque ela afeta a população ribeirinha. O que é a população ribeirinha? É a galera que mora na região em torno do rio e normalmente eles têm como fonte de renda principal a pesca. Como você mexe muito na morfologia, né, do ambiente, como você altera muito o ambiente, uma é que essa galera precisa ser removida de onde eles estão, então você muda completamente a vida deles. E outra é que muitas vezes a própria pesca fica prejudicada, porque você alterou, né, toda a fauna do lugar. E a flora também, né? Uma coisa afeta a outra. Então a usina de Belo Monte, ela sofreu vários protestos. Até hoje ela tem uma série de problemas, não foi um projeto bem executado. Os índios protestaram muito na época da construção dela. Ela foi em 2000 Ai, não lembro. Eu vou procurar e deixar aí quando que ela foi construída. Eu sei que ela terminou de ser ativada ano passado. A última turbina dela foi ligada ano passado. E ela tem um monte de problema estrutural, mas o pior é, na verdade, o impacto que ela gera no ambiente, tá ok? Então, por muito tempo, acreditou-se que a usina hidrelétrica, vendia-se, na verdade, que era uma fonte de energia super de boa, melhor existente, que ela não tinha impacto ambiental. Isso é mentira, tá? Tem sim, e não é pouco, ok? É isso, assistam o próximo vídeo que é sobre termoelétricas. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários.